Viu? É uma coisa dá certo, Tá, outra não dá. No outro dia tá, fizemos uma lá com a sala de crise do PT também, mas no final deu de fazer. Parece que tá. não vai ter, não vamos ter imagem, mas vamos poder fazer. Então, bom dia, Isso, Marquito. Estou pronto aqui. Nós estamos tá prontos. bom. Nós estamos já Já ao está vivo aqui no Facebook, vivo na Santim, rádio. tá? Tá, ótimo. Sim, Então nós estamos ao vivo aqui no Facebook, estamos ao vivo na rádio também, é isso, né? exatamente. Tá legal. Exatamente. Então vou fazer uma abertura aqui, vou dar um bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está acompanhando a nossa live no Facebook. Tem gente esperando desde o meio-dia, e aí o Santinho lá junto com a companheirada lá na rádio lá estavam tentando organizar melhor o vídeo, e a gente vai fazer a nossa live hoje sem o vídeo, infelizmente, sem a gente poder assistir a beleza que é o Santinho aí, essa grande liderança, grande figura, grande, para nós, assim, é uma referência mesmo, né, de luta, de histórico, de movimento social, de movimento popular. E nesse dia, né, Santinho, que é o dia mundial, né, cara, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, de uma luta histórica, né, por condições de trabalho, uma luta da classe trabalhadora, né, que reivindica a sua posição, que reivindica suas condições de trabalho, que reivindica uma sociedade a partir do proletariado. Então, não é à toa que a gente também se organizou para estar hoje juntos, né, Santinho? Então, primeiro te agradecer, companheiro, assim, pela disponibilidade, pela força, pela presença que tu tem sempre, e queria que tu te apresentasse aí para todo mundo, tá? Para quem não te conhece, apresentar um pouco aí a tua história, a tua trajetória, e depois a gente quer falar um pouco sobre essa temática da reforma agrária, agroecológica, popular, né? E disso que vem acontecendo aí no estado também. Então, te apresenta, por favor, Santinho, para nós. Muito bem. Então, bom dia, boa tarde, Marquito. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a sua equipe aí, Marquito. E Uhum. a você em especial, nesse dia honrado, histórico, nosso, da classe trabalhadora, o Dia do Trabalhador. 1º de maio, Dia do Trabalhador, dia de luta. Foi edificado esse dia em função da luta que a classe operária, que a classe trabalhadora no século passado realizaram as grandes lutas, os grandes protestos, que resultou em assassinato, em perseguições, em prisões, mas a luta dessa, e que por ter sido daí colocado o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, foi em função da luta e da conquista que a classe trabalhadora naquele período obteve, a redução da jornada de trabalho, das melhores condições de trabalho, de ser reconhecido o trabalhador como um ser humano, como uma pessoa, como um ser humano, pois até então não era considerado e respeitado. Nas fábricas, naquele período, eram 16 a 18 horas de trabalho por dia, ininterruptas, onde as crianças, inclusive, trabalhavam, crianças de 8, 10, 12 anos. Não foi uma única vez que máquinas caíram em cima de crianças de 9 anos e os patrões, os chefes das seções mandavam, ditavam, determinavam que a produção continuasse e só tiravam aquela criança debaixo daquela máquina depois que terminava o turno. Então, a classe trabalhadora, no seu processo, Marquito, histórico, produzindo, porque nós sabemos que a produção da riqueza, a produção ela é feita socialmente no capitalismo, mas a apropriação é particular, é individual. O trabalhador, que é o verdadeiro produtor, eles dizem nós somos produtores, é mentira. Produtor é o trabalhador, pois quem produz todas as riquezas, desde que o mundo, é a força do trabalho. Só o trabalho gera riqueza, só o trabalho produz. Se não existir o trabalho, não há riqueza nenhuma e nem nos outros modos de produção que antecederam
o modo de produção capitalista. Então, o trabalhador é o verdadeiro produtor de tudo, de todas as riquezas, no campo e na cidade, é da mão, é do braço, é do suor do trabalhador e da trabalhadora brasileira e mundial. E o Marx, naquele período, diz: trabalhadores de todo o mundo, univos. E ele delineou, quando estudou o modo de produção capitalista, descobriu aquela máxima que é da exploração do homem pelo homem, a exploração do trabalho. O trabalhador trabalha 8 horas por dia, digamos hoje, 2 horas do seu trabalho, ele já pagou o seu salário. Então, ele trabalha depois aí 6 horas a mais de graça. O patrão, que ficou chamado da mais-valia. O valor a mais produzido pela classe trabalhadora, que chama trabalho excedente também, que se torna, então, a mais-valia, que se torna, então, no lucro do patrão, no lucro dos empresários. É aí que se cria essa desigualdade social. Quem trabalha, quem produz, quem derrama o seu suor, fica com nada, com quase nada. Mal e mal hoje dá para comer o que o trabalhador ganha com esses salários achatados, arrochados, miseráveis. E o lucro dos banqueiros, das transnacionais, dos burgueses, dos patrões, cada vez aumentando mais. Então, a lógica da exploração do trabalho humano, da força de trabalho que é explorada, gera a exploração, e, do outro lado, o acúmulo da riqueza, do lucro na mão de poucas pessoas. Por isso que a sociedade é marcadamente dividida, a nossa sociedade, em classes sociais. De um lado, é a classe trabalhadora, que somos a grande maioria, todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, de todos os ramos. Digamos assim, somos aí os 80% da sociedade. E, do outro lado, é a classe burguesa, a classe patronal, aquela que não trabalha, mas fica com o suor e com o lucro, com o resultado da riqueza dos que trabalham. Então, fica aqui, Marquito, a nossa homenagem aos trabalhadoras de Santa Catarina, do Brasil, do mundo. E eu acho que nós fomos muito felizes quando você provocou e convidou a gente para participar desse diálogo, exatamente no dia nosso, no nosso dia, o dia do trabalhador e da trabalhadora. Que essa reflexão sirva para a gente poder, quanto classe, se organizar mais, porque também já foi dito, na história da humanidade e da luta da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só melhorou, só conseguiu avanços, conquistas que ainda são poucas, que ainda são limitadas, digamos assim, graças à sua luta e à sua organização. E a luta sempre foi, Marquito, meu amigo e companheiro Marquito, a luta sempre foi uma luta dura, nunca foi uma luta fácil. A luta de classe sempre é uma luta dura, porque o outro lado, a burguesia, as classes dominantes, eles não querem ceder nunca. Eles só querem saber de acumular, de ganhar, de lucrar às nossas custas. E nunca querem ceder do trabalhador para o trabalhador. Então, o que a classe trabalhadora tem de avanços hoje, que ainda, repito, é insuficiente, está muito aquém do que nós merecemos e necessitamos, foi fruto dessa luta, que resultou, inclusive, naqueles protestos e que teve mortes, teve vários assassinatos, presos e tal, que daí e Engels instituíram, então, esse dia como Dia Internacional Mundial, o Dia do Trabalhador. Então, o meu nome é Santinho, todos me conhecem, e eu sou assentado no assentamento Anita Garibaldi, no município de Ponte Alta, aqui na região serrana, há 17 anos. Sou um dos fundadores do movimento Sem Terra em Santa Catarina, no Brasil. Atualmente, eu faço parte da direção estadual e nacional do MST e fui militante, sou ainda, atuante das fileiras aí da política partidária de esquerda na luta do Partido dos Trabalhadores, sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT,
fui presidente do partido por 3 anos, foi 8 anos do Diretório Nacional junto com Lula e as demais companheiradas lá, e exerci também o mandato de deputado estadual nos anos 90, de fevereiro de 91 a janeiro de 95. E no ano de 1995, Marquito, então, eu fiz uma análise, fiz uma avaliação da minha militância, da trajetória, de onde a gente é mais importante para cumprir o nosso papel na luta de classes, na luta do nosso povo. Eu fiz uma reflexão, conversei com a minha querida guerreira, amada e companheira Jô. Então, em agosto de 1995, eu tomei uma decisão de voltar para as fileiras do MST. Eu voltei para o movimento, continuei filiado ao Partido dos Trabalhadores, militando na luta política e tal, normalmente, mas a minha centralidade de 95 para cá, então vai para quantos anos? 25 anos. Então, só de retorno ao movimento são 25 anos. De militância na luta da classe trabalhadora do nosso povo, exatamente esse ano de 2020, eu estou completando 40 anos de militância. 40 anos de militância, sempre na linha de frente, sempre puxando, sempre organizando, animando a companheirada, animando a luta, sendo otimista, organizando, cumprindo com o papel, porque nós, cada um tem o nosso papel, tem aquele livro, né, que é o papel do indivíduo na história, o papel do indivíduo na história, mas a nossa construção, Marquito, tu sabes muito bem, a nossa construção, fundamentalmente, é uma construção coletiva. A coletividade, a construção coletiva é mais do que cada um de nós. Mas nós, né, como seres humanos e como lutadores, lutadoras, cumprimos o nosso papel. E eu me orgulho muito de cumprir esse papel que o movimento me atribuiu e que hoje, no nosso estado, a gente sabe que tem uma referência, que a gente tem um respeito muito grande, graças a essa nossa prática. Eu sou um daqueles que sempre leva em conta muito a teoria tem que andar junto com a prática. Prática, teoria e a prática. Inclusive, estava lendo agora, nesses dias, nessas semanas de quarentena, em função da pandemia, a gente se dedica para a leitura, vai revendo as leituras. Acabei de ler o livro do Alfredo Bozzi, que eu indico leitura para ti, para os demais, que chama Dialética da Colonização, do Alfredo Bozzi. Fantástico. Você vai pegando, né, como é que se formou o Brasil e a história das classes dominantes, a opressão, a injustiça, a escravidão, vem desde 1500. É desde 1500 que... e as lutas que o povo fez sempre também foram lutas muito marcantes. O nosso povo sempre foi um povo lutador. E agora, por último, estava no livrinho do Mao Tse-tung, que é uns artigos do Mao, na luta deles na Revolução Chinesa, que fala da prática e das contradições. Da prática e das contradições. Então, ele lá dizia, a formação, aquilo que a gente evolui na consciência, no conhecimento, fundamentalmente vem da nossa prática social. E a teoria, a gente aperfeiçoa o nosso nível cultural, o nosso conhecimento científico, etc., mas se não tiver uma prática, não tiver a ação engajada nos processos, ele dizia, para fazer a revolução, há que tomar parte da revolução. E nesse livro ele faz uma crítica aos dogmáticos, aos subjetivistas, idealistas lá, da época das brigas que tinha dentro do Partido Comunista na luta pela condução da Revolução Chinesa, que foi vitoriosa em 1949, sob a liderança e o comando do Mao Tse-tung e os seus camaradas lá na China. Então, a gente está aqui, Marquito, contigo. Agradeço muito, de coração mesmo, em meu nome, em nome do MST, por tu ter lembrado. É uma pena que não está saindo aí o vídeo, as nossas caras lindas, né? Porque se a Globo nos descobrir, Deus o livre, né, cara? Eles vão querer agora, com essa crise toda, vão querer nos contratar. Tá louco? Né? Não, sensacional, Santi. Tu é uma grande expressão, uma grande referência aí para nós, cara.
Acho que já foi premeditado não deixar teu rosto aparecer aí, senão tu já vai ser contratado para Globo na hora. Não, Deus o livre, Deus me livre e guarde uma coisa dessa. Deus me livre e guarde. Deus o livre e guarde, a gente está em outro momento, né, Santinha? É isso mesmo. Estamos aí, brincadeiras à parte, mas, Marquito, então a minha apresentação está feita. Eu acho que eu já fiz essa introdução também do significado do dia, desse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Hoje vai estar tendo manifestações online e tal, pelas centrais, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo. Nós do MST estamos em todo o Brasil participando. Às 20 horas vai ter o panelaço, né, Marquito? Vamos divulgar hoje um grande panelaço do Dia do Trabalhador, pedindo aí o fora Bolsonaro, porque chega, né? Chegou, acho, agora o ponto que, inclusive, nós vamos falar um pouco sobre a conjuntura política, né? Vamos. Que nós podemos me provoca de lá para cá e nós vamos aqui com as opções todas. O Marquito, a gente tem tempo aqui. A ideia é essa mesmo, Santinha. A gente, através de vocês aí que estão ao vivo no Voz da Terra e nós ao vivo aqui no Facebook, a gente poder conversar um pouco. Tu já deu esse histórico, a importância dessa data, as lutas históricas da classe trabalhadora que sempre teve para condições mínimas de trabalho, né? E, de fato, essa inversão de lugares, né, onde o patrão se coloca no lugar do produtor de riquezas e acaba o trabalhador não organizado se rastejando para conseguir o seu trabalho, né? E a gente precisa ter muito mais consciência de classe nesse momento do mundo, né? Um momento em que o mundo passa por uma pressão do neoliberalismo, de uma extrema-direita pesada, no momento em que o capital não consegue mais se reproduzir, então começa a criar fissuras nesse processo, né? E aí a gente tem aí um resultado conjunto com isso, várias outras questões, né? Hoje a gente vê um agravo gigantesco das questões climáticas e ambientais, então, consequentemente, é fundamental a gente rever e posicionar essa data, né? Não ficar uma data que não pode perder o significado e ela tem que servir de combustível para outras lutas e para a luta dos trabalhadores nesse momento, né? A gente passou os últimos anos, consequência dessa pressão do capital e do capitalismo internacional e nos países, especialmente nosso, que tem as suas bases um processo de colonização, de exploração e de destruição, a gente vê aí alguns direitos conquistados pesadamente, com muita luta, sendo retirados, né? Então a gente teve a reforma da Previdência, teve a mudança nas leis trabalhistas, a gente tem aí hoje um nível de trabalhadores informais, desempregados e assim por diante, né? Um aumento da diminuição dos empregos formais, né? Então, queria que tu refletisse um pouco para nós assim sobre já com uma análise de conjuntura, esse momento, né, desse avanço da retirada de direitos e que posição os trabalhadores do mundo devem tomar, assim, né, para a gente começar a nossa conversa de provocação e ouvir um pouco aí as tuas análises. Muito bem, Marquito. Muito bom, muito bom. Concordo com você. Então, agora, para ti, para o pessoal que está acompanhando esse nosso diálogo, então, essa semana, nós tivemos reunião da direção estadual na terça-feira. Na quarta-feira, tivemos reunião da direção nacional da região sul, todas as grandes regiões do Brasil se reuniram, e a direção nacional ampliada na quarta-feira à tarde. Então, nós estamos reunindo, Marquito, a gente está se reunindo online, via teleconferência, online, pela internet, toda semana, nos estados e a nível nacional. Nós do MST e também nós em conjunto com as outras forças, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que vocês integram, com os outros setores da igreja, setores sociais, populares, partidos de esquerda como um todo. Nós temos interagido, dialogado, conversado
trocado muitas ideias e análises nesse período que estamos vivendo para a gente produzir uma análise mais de conjuntura, mais coletivo possível. Então, isso é muito importante. Dizer, então, que o que eu vou passar aqui é fruto de não de uma opinião pessoal minha. Claro que quando a gente faz a análise de conjuntura, como diz o João Pedro, sempre tem elementos da nossa visão pessoal. O ponto de vista daquela pessoa, óbvio, que está fazendo análise ou fazendo a provocação sobre uma análise. Isso é porque a análise de conjuntura como diz outro, é uma fotografia da realidade de um determinado momento. Então, é assim. Então, o que nós estamos vendo, Marquito, que você já introduziu bem aí? A gente está diante de uma crise estrutural do modo de produção capitalista, que já vinha dando sinais dessa crise estrutural e a questão da recessão a nível mundial antes da pandemia. Essa crise já vinha apontando o que eles chamam de desaceleramento, né, da economia, porque eles não gostam de falar recessão, eles têm dificuldade de assumir os ideólogos que dominam aí a economia do ponto de vista da lógica do capital. Então, eles não gostam de falar em recessão. Mas a economia mundial já vinha em recessão e aqui os sinais já eram muito claros e tal, mas eu vou indo por partes para não me perder aqui. Então, é a crise estrutural do capital, que já vinha e agora ela entra, então, num aprofundamento com a pandemia. Há quem diga que essa crise toda da pandemia, do coronavírus e as consequências, ela vai ser pior do que a crise de 1929, que praticamente quebrou o sistema capitalista no mundo, a quebradeira das bolsas de valores, o desemprego, foi um caos, e para salvar a economia teve que ter a ação do Estado, tu lembra, né? As políticas keynesianas, o estado de bem-estar social, os investimentos públicos, que eles negavam, que tal, foi o que salvou o capitalismo naquele período. É bom lembrar que naquele período nós passamos por duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial, que foi em função da quebradeira de 29, que daí deu como resultado o fascismo e o nazismo, e aí Segunda Guerra Mundial, foi duas tragédias, as duas guerras, né, o século XX, que o Eric Hobsbawm trabalha no livro A Era dos Extremos, que eu estou quase terminando a leitura, faz muito bem essa leitura naquele livro, A Era dos Extremos, a Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Ele desseca o século XX nesse livro, né? Então, chama o século das tragédias. De um lado, o desenvolvimento imenso das forças produtivas, da ciência, das tecnologias, etc., mas como resultado, duas guerras mundiais, né, o Holocausto, mas para salvar o capitalismo, naquele período, recorreram ao Estado, recorreram ao investimento público e ao estado de bem-estar social. Investimento no mercado interno de massa, valorização do salário, valorização dos trabalhadores, contraditoriamente a toda a crise, quem salvou, e agora se fala de novo, já se diz agora o que vai acontecer depois, após a pandemia. Será que o neoliberalismo vai ter lugar? Eu acredito que não, que as teses ultraliberais, neoliberais, elas vão ser sepultadas agora com essa crise mundial do capitalismo, e a pandemia agrava, e a contradição já se apresenta no próprio governo do Bolsonaro. Lá o general, me ajude, o chefe da Casa Mourão. Civil, e um grupo defendendo que aquele programa, digamos, Pro Brasil, não que esteja defendendo isso aí, mas é importante, olha, para recuperar a economia, é investimento público. E a Globo e a turma do Guedes, e já botaram aqueles especialistas, daí a Globo, quando tem essas polêmicas, bota um especialista neoliberal,
aqueles serviçais do capital financeiro para dizer não pode mexer no teto de gastos, o gasto público é agora, é só agora na pandemia, depois tem que voltar tudo como era antes. Eu acredito que não vai voltar como era antes, né? Vai ter mudanças no mundo, mudanças vão acontecer. A pandemia, esse agravamento, essa crise estrutural do capital, que com a pandemia se agrava, vai exigir, não que seja da vontade deles, o Marquito, mas o capital, os capitalistas, uma parte deles, serão obrigados não mudar os paradigmas, porque o paradigma deles ser capitalista, explorador, a tese do lucro, da exploração, deles se darem bem e o resto do povo que se lasca, isso não vai mudar. Não é que eles vão virar bonzinho, mas a circunstância, a situação que a economia e as sociedades e o mundo vai se encontrar vai exigir mudança. E aí nós, do Movimento Sem Terra, estamos pensando em fazer um novo seminário mundial sobre os dilemas da humanidade, tendo o Papa Francisco como um grande aliado, e o Papa Francisco defendeu uma renda básica mundial. Falar em líder hoje, nós temos um no Brasil, que achamos que ele tem que se desafiar mais a falar para as massas e dar um recado mais claro. O povo brasileiro, inclusive hoje no 1º de maio, que é o ex-presidente Lula. E a nível mundial, temos o Papa Francisco, né? Temos o Papa Francisco com aquela encíclica sobre o meio ambiente, que é naquele livrinho, A Casa Comum, que é fala dos cuidados comuns, fala do meio ambiente. Na verdade, lá está um programa que é um programa mundial, através tem muito a linguagem da Igreja, do Papa, do Vaticano ali, mas é um programa mundial que está muito, e nós estamos muito de acordo, já teve 2 ou 3 encontros de movimentos populares a nível de mundo com o Papa Francisco mediando, puxando isso aí. Então, e aonde também ele já disse, na sua consigna, né? Nenhum trabalhador sem terra, nenhum trabalhador, nenhuma pessoa sem trabalho e nenhuma pessoa no mundo sem teto. Então, os 3T, trabalho, terra, trabalho e teto, que vai voltar com força, né, Marquita, agora a questão da terra e da reforma agrária. Mas seguindo o raciocínio, então, caracterizando primeiro uma crise mundial, é uma crise estrutural do sistema, ele não vai ser mais o mesmo, não poderá e não vai ser o mesmo depois que passar a pandemia. Mudanças, transformações vão acontecer. A qualidade e o alcance, para quem serão essas transformações, claro, aí vai depender muito da nossa luta, da nossa questão objetiva da luta da classe trabalhadora, dos pobres, no Brasil e no mundo. Então, nós também vamos ter que se recriar, né, Marquito? Vamos ter que se recriar dentro disso, vamos ter que se mexer mais, ser mais criativo. Eu acho que essa guerra do vírus, do coronavírus, está nos dando muito ensinamentos, inclusive como nós usar melhor essas ferramentas que hoje eu e tu estamos usando e dialogando com a sociedade, com as pessoas. Então, a recessão aqui, que já se fazia presente no mundo, agora se agrava, se acelera. Então, há quem diga, então, que vai ser pior do que a crise de 29, já falei. No Brasil, desde o golpe na Dilma, as coisas só pioraram. Não adianta eles escamotear. Desde que deram o golpe na Dilma, lá tinha o nosso governo, seus problemas, seus limites, suas dificuldades, tinha. E nós tínhamos uma visão crítica de muitos pontos, inclusive na reforma agrária, que poderia ter avançado muito mais. Era para ter avançado muito mais a reforma agrária. E nas políticas mais estruturantes para o meio rural brasileiro, né? Aquilo que eram programas podia ter virado lei, podia ter essa dos PA, do PENAI, é lei, beleza, mas que teve muitos avanços, nós reconhecemos, todos reconhecem. Mas desde o golpe que deram na Dilma, em que entrou o Temer, a mando do capital financeiro, dos ricos daqui, do capital estrangeiro, as coisas só pioraram. E aí deu naquela questão toda, que nós sabemos, da perseguição
ao Lula, uma perseguição criminosa ao ex-presidente Lula, fizeram o que fizeram, botaram Lula na cadeia, condenaram injustamente, ilegalmente, prenderam, tendo aí o senhor Moro, que agora uns aí dentro tentando passar ele como vítima. Ele não é vítima, ele é um dos responsáveis a serviço do Departamento de Estado americano. Oi, Marquito. Companheiros. Josiel? Tô presente aqui, tá? Então, caí, mas voltei. Nós vivemos essa... ok, Marquito. Tá tudo certo aí, Marquito? Sim, tudo certo. Eu caí, mas voltei. Tá tudo certo. Maravilha, então. Então, eu citava, né, que depois do golpe as coisas só pioraram, e aí deu no Bolsonaro. Deu no Bolsonaro, no neofascismo, deu nisso que está aí. Agora, a máscara cada dia vai caindo. As contradições entre eles aparecem. Contradições, muita gente que apoiou, que defendeu o Bolsonaro, que era Bolsonaro, que defendeu o Bolsonaro, que atacaram o Lula, atacaram o PT, atacaram a esquerda, que se a esquerda voltasse ao governo, parecia que ia ser o fim do mundo. Muitos desses agora estão arrependidos, que bom, estão arrependidos, não fizeram autocrítica, mas alguns já fizeram, não digo uma autocrítica, mas estão se afastando. Empresários, forças políticas, partidos. Então, ele tem 28%, mais ou menos, de apoio, 8% que é aqueles que seguem ele fielmente e tal, que é os bolsonaristas mesmos, nós sabemos quem são, né, Marquito? Não cita aqui. E tem 20% que é os, digamos, ainda os, digamos, mais ou menos, que são manipulados, né, pela onda neofascista, do ódio, etc, etc, etc. Mas 72% já são contra e querem, nos panelaços, nas manifestações de muitas formas. O limite nosso é que a gente não pode fazer agora as mobilizações de massa, então isso é uma contradição, um problema para nós da esquerda, nós lutadores. A nossa força sempre foi, e vai continuar sendo, eu acredito, é o povo nas ruas, é as lutas de massa. Agora nós estamos restringidos, porque a gente está em quarentena e nós temos que nos cuidar. Vou falar desse ponto dos cuidados e tal, logo mais na frente. Mas mesmo com tudo isso, é claro que esse governo está enfrentando um desgaste muito grande e tem muita gente, não só nós da esquerda, pedindo impeachment, pedindo a renúncia dele. Cito, por exemplo, uma pessoa importante, que sempre a burguesia lembra, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele e essa turma do PSDB querem a renúncia. Eles sabem que o processo de impeachment vai ser mais dolorido para eles também, porque eles apoiaram, eles deram legitimidade, mas eles querem a renúncia. Então, ele está nesse desgaste. Nós, por enquanto, essa semana, Marquito, estamos classificando que nós estamos tipo num equilíbrio, num empate. Nem nós ainda temos a força, ainda nesse momento, e correlação de força no Congresso, para fazer o impeachment, nem ele está com vontade de renunciar, pois ele está tutelado pelos militares e por aqueles que eu já falei aí, e nem nós, o conjunto todos que querem o impeachment, que uns querem impeachment, outros renúncia e tal, não temos correlação de força para fazer isso nesse momento. Mas agora, a semana, o Moro vai dar o depoimento, processo de Mello, né? Deu 5 dias, então ele vai ser interrogado. Então, se o Sérgio Moro realmente tem as provas que ele diz ter, então isso aí é uma coisa boa que está acontecendo, que é a contradição, a casa caindo para o lado deles, né? Então, isso é o lado bom da conjuntura. Nós não queríamos isso aí, nós não pedimos isso, mas as contradições deles, o antagonismo deles, os problemas deles se revelaram. E agora estão fazendo essa lavação de roupa suja, né? E aí tal, e o que é um problema é que uma parte da população só está assistindo, mas nós estamos atentos, acompanhando essa conjuntura. Então, nesse momento, acho que está meio um empate, mas as coisas não acelerar, Marquito e ouvintes, não acelerar aí o problema do coronavírus,
que desde que começaram a flexibilizar, as coisas começaram a se complicar. Aumenta o número de casos, aumenta o número de óbitos, já tem lugares nesse Brasil, capitais e lugares vários, e todo dia, todos os meios de comunicação estão mostrando, só não enxerga quem não quer e tal, que a coisa já saturou, não tem mais leito, não tem mais UTI, não tem mais aonde sepultar as pessoas, e há quem diga, o doutor Quioro, que foi ministro da Saúde nos governos nossos, foi ministro da Saúde, que é médico, que é professor da Universidade de São Paulo, fez uma apresentação para nós na direção nacional, quarta-feira, que é apavorante. Tem 70 e poucos mil casos, né? A Universidade Federal de Pelotas fez uma pesquisa que para cada um confirmado tem mais 12. Então, para cada um, digamos, é 100 pessoas que estão infectados, contaminados, e aí estão aí transmitindo o vírus para os demais. Então, essa subnotificação por falta dos testes. Não tem mais respiradores. No Rio de Janeiro, os profissionais de saúde, você viu, Marquito, aquelas cenas trágicas, os profissionais da saúde morrendo, dezenas já morreram, já foram ao óbito, e outros estão infectados, afastados, por falta dos equipamentos. Que vergonha, que descalabro um país desse. Um governo desse tem que ser deposto, tem que ser impeachmentado logo, teria que ser cassado pelo Supremo Tribunal Federal, afastado, porque cometer crimes contra a humanidade, cometer crimes contra a saúde pública, contra a vida das pessoas, não ter os equipamentos, Marquito, para os profissionais de saúde, meu Deus do céu, faltou os EPI, por isso eles se contaminaram, faltou essas coisas mínimas. E o Mandetta, que tanto garganteou, por que não adquiriu? Por que esse governo não faz aquisição, não coordena junto com os estados e com os municípios, ao invés de ficar alimentando o ódio, alimentando a desgraça, a desavença e disseminando o vírus? Um irresponsável, um desumano, esse Bolsonaro e os que seguem ele. O que estão pensando essa gente? Então nós estamos falando aqui em nome, pelos profissionais de saúde, essa gente que ganha mal, né, Marquito? Ganham mal. Agora diz que vão congelar o salário do servidor público. É a medida do Guedes, esse canalha, esse fascínora. Congelar, por que não congela o salário dele? Congele o salário deles, dos executivos, dos empresários, dos banqueiros. Congele o ganho dessa gente. Vamos congelar o lucro dos bancos. Vamos taxar as grandes fortunas. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Desculpa o desabafo, mas é indignante. Profissional da saúde, tendo as pessoas, Marquito, falecendo, vindo a óbito, por não ter os equipamentos para fazer o seu serviço, além de ganhar muito mal, e agora que vão congelar o salário de todos os servidores públicos, como se o servidor público fosse o vilão, fosse o responsável pela crise, pela desgraça que está do coronavírus e tal. E a Rede Globo fazendo aquela solidariedade SA, que é um escárnio. Os caras agora fazendo hipocrisia e cinismo, demagogia, doando uns trocos. Não faz nada mais que obrigação deles, com tantos bilhões que estão lucrando. Mas isso que eles estão doando não faz, é um grãozinho de areia no oceano. E o que a sociedade faz de solidariedade, pobre, ajudando o pobre e tal, nas últimas semanas eles passaram a não mostrar mais. E agora todo dia mostram 2 grupos econômicos e tal, como se eles tivessem se humanizado agora, se tivesse com dó, com pena do povo. Então não é que nós, claro que cada um pode doar, ninguém é contra. Acabam fazendo, né, marketing político para as empresas com isso aí. Acabam fazendo um marketing e tal. Então, essa questão do coronavírus, da pandemia, da falta dos leitos, da falta dos testes, dos respiradores, volto lá no Rio de Janeiro, estavam trocando, cada um respirava um pouco. Meu Deus do céu, é só para quem está vivo para ver isso e contar para os nossos netos mais na frente. Olha, num tempo no Brasil teve uma situação que o respirador, cada paciente usava, já respirou, agora passava o respirador para o outro. Respirador coletivo, cada um respirar um pouco.
Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com isso aí? Dizer que o Estado brasileiro não tem dinheiro, por que não fazem uma taxação dos bancos dessas empresas e arrecadar uns 100 bilhões? Arrecadar dessa gente uns 100 bilhões, tirar uns 10 bilhões do Itaú, uns 10 do Bradesco, uns 20 da Vale do Rio Doce, mais uns 10 bilhões da Votorantim, a Globo mais uns 10 bilhões, está me ajudando do Banco Safra mais uns 20 bilhões, Santander mais uns 10 bilhões, mais uns do agronegócio, levantar uns 100 bilhões. Estão ouvindo aí, ouvintes, quem está no Facebook? Isso que devia se fazer. Aí levantavam 100 bilhões para equipar o sistema de saúde, para comprar os respiradores, para ter as UTI, para ter os equipamentos, para o pessoal da saúde não se contaminar e poder atender o nosso povo. Aí sim, agora um governo calhorda desse, um governo que está sendo já taxado de genocida, ao invés de se preocupar com o povo, está preocupado com os cargos, está preocupado em salvar seus filhos da CPI, da investigação, está no Supremo Tribunal Federal, querendo nomear o delegado da Polícia Federal, um amigo da família, para ele manipular. Por isso que o Sérgio Moro caiu, que não é nem um santo, muito pelo contrário, ele a nós ele não engana, mas o Bolsonaro está mais preocupado com o poder. Ontem ele reclamando, passaram por cima do presidente, que o Alexandre de Moraes passou por cima do presidente quando impediu a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, que é diretamente um amigo da família, uma pessoa da família. Então, qual é a autonomia que a Polícia Federal teria? Então, na verdade, o ministro fez a coisa certa, pois ele está com os processos das investigações, daquelas investigações da fake news, que foi o que deu a eleição para o Bolsonaro, né, Marquito? Foi as fake news, e agora tudo vai ser investigado, e a casa vai cair, e aí o impeachment vai se colocar na ordem do dia, não para nós, nós já estamos fora do Bolsonaro faz tempo, mas para muita gente, meio conservador, vai se dar conta, olha, realmente o impeachment vai ser a solução. O que vem depois, a gente não sabe. Nós estamos dizendo que teria que se antecipar as eleições presidenciais. Nós estamos dizendo fora governo Bolsonaro. A gente sabe, Marquito, e ouvintes que estão acompanhando, que a gente não tem a correlação de forças assim nas massas, nas ruas e tal, para isso. Mas nós estamos colocando a consigna. Nós estamos colocando o debate, porque se ninguém coloca, eu também acho que não é a solução. Tirar o Bolsonaro e o Mourão, que está com a boquinha doce, como diz o ditado, para sumir lá, seja a solução para nós da classe trabalhadora. Tem uns da esquerda iludidos com a tal da Frente Ampla, né, governo de salvação nacional. Toda vez que você colocou no mundo governo de salvação nacional, foi para salvar a burguesia, salvar os interesses do capital. E o povo continuou na miséria, passando fome, sem assistência, sem trabalho, sem salário, sem reforma agrária e tal. Não deu certo. Então, nós nessa aí, Marquito, e o pessoal, nessa nós não vamos embarcar. Mas a gente respeita, claro, as posições e tal, respeitamos, né? Não estamos condenando ninguém, não somos nós que condenamos. Mas é um ponto importante. Penso que temos, em alguns segmentos, essa visão. Por último, Marquito, ali nós tínhamos colocado o seguinte, que então já entrei muito nessa questão da pandemia, e aí o doutor Chioro colocava que até maio, junho, se mantivesse os 70% de isolamento, que é o que não está acontecendo agora, ia ter umas 40 a 50 mil mortes. Ficando essa meia boca, essa flexibilização de meio de campo, a estimativa que é para uns 500 mil óbitos. E se liberar geral, como que é o Bolsonaro e mais alguns, canalhas, desumanos que estão por aí, que só pensam no dinheiro, no lucro e nos seus próprios interesses, e o resto do povo que se lasque, as mortes passariam de 1 milhão. E que agora a pandemia está chegando nos municípios pequenos, por exemplo, lá no oeste, nos nossos municípios do oeste, pequenos, está chegando, que não tinha, agora já tem caso e já tem óbito. Começa a chegar agora com força nas periferias, onde o povo está mais vulnerável e desassistido. Não precisamos falar disso, nós sabemos, né? Como é que vai impactar isso aí. E que lá por maio e junho, maio seria o pico por causa do inverno. E eles estão admitindo, o que é grave, né, Marquito?
O que é terrível, nós estamos tendo que admitir isso aqui, no momento desse. A gente fala isso com pesar, a gente fala isso com dor no coração, porque são vidas, são irmãos nossos que vão morrer. E quem sabe, se não, da nossa família, da nossa base. Por isso a gente tem feito no movimento uma ofensiva muito grande sobre os cuidados. Se cuidar, fazer o que tem que ser feito, mas ter os cuidados, usar máscara, usar o sabão caseiro, o gel, os remédios, os chás, se alimentar direito, e seguir todo esse ritual dos cuidados, o protocolo. Viu, Marquito? Nós estamos focados nisso aí. E estamos pedindo para o nosso pessoal não relaxar, não negligenciar. Já descobrimos que na base tem não vai dar nada, aqui não vai dar nada. Não vai nada, você vai ver. Não se cuide para ver. Aí alguns, de certo, vão se dar conta quando alguém da família morrer, aí vão se dar conta que a doença é muito séria, é muito grave. E há quem diga, então... Eu queria justamente perguntar para ti, Santinho, assim, pode falar. Por favor. Pode falar, Marquito. Que tu já entrou num debate importante, que é, para quem está nos acompanhando aqui, saber como é que está um panorama geral dos assentamentos, do movimento em Santa Catarina, como é que estão esse nível de organização para transmitir essas mensagens, para seguir os protocolos e cuidados, né, para não ter transmissão comunitária. Como é que está sendo hoje a questão da produção, do escoamento da produção, as estratégias, né, de diálogo para manter a comercialização às famílias, né? Então, se tu pudesse aprofundar um pouco desse panorama, como que está hoje o movimento e os assentamentos em Santa Catarina, né? Obrigado, Marquito. Obrigado pela pergunta. Então, eu vou discorrer sobre 6 pontos, que são nossos eixos, nossas grandes ações, as coisas, digamos assim, que a gente está colocando a preocupação e estratégia, ações e tarefas para cada questão dessa. Primeiro, reforçando, então, os cuidados, aquilo que eu já vinha falando anteriormente, para toda a nossa base social, tem companheiro, às vezes, e companheiras, às vezes, que acham que não vai dar nada e tal, então, tiramos de fortalecer essa linha dos cuidados, da saúde, isso aí tudo que eu estava falando anteriormente, seguindo a orientação das autoridades sanitárias, que a doença é séria, que o coronavírus é sério, que pega todo mundo, não tem dia, não tem hora e tal, então isso aí. 2, fortalecer a produção de alimentos saudáveis, na linha da agroecologia. E nós estamos colocando assim, plantar mais diversificado, produção orgânica, agroecológica, de preferência, que é uma luta, né, Marquito? Sabe que essa é uma luta, mas é o momento agora de fazer uma reversão, aonde estava muito no convencional, nós vamos tensionar com as cooperativas, com o setor nosso de produção está muito ativo, para aumentar a produção de alimentos saudáveis, garantir para o nosso autossustento das famílias, garantir também para ter a renda, para as famílias ter a renda, que é preciso ter renda, e também plantar mais para doar para as pessoas que necessitam e precisam. Agora e depois que passar a pandemia, que eu acho que vai ser o problema mais sério. Inclusive, a gente está lançando um desafio, Marquito, que cada família sentada destine, por exemplo, meio hectare, é uma maneira pedagógica, meio hectare da produção para doar. Então, por exemplo, lá em casa, um exemplo, eu vou fazer um plantio desse ano agora, de milho orgânico, crioulo, uma lavoura orgânica, agroecológica, 3,5 hectares de milho semente crioula, vai ser tudo produção orgânica. E aí o plantio, o adubo orgânico, limpar, tirar o inso, não sei como é que eu vou me virar. A Jô está dizendo que eu não vou dar conta. Nós vamos dar um jeito. Esse aí, eu calculei meio hectare, um milho desse, crioulo e tal, dá uns 80, 100 sacas por hectare. Então, digamos, meio hectare, 50 sacos de milho, transformar em fubá, a farinha de milho, vai dar o quê lá? Uns 25 sacos de farinha de milho, 60 quilos, para doação. E mais feijão, e mais mandioca, e mais batata doce, moranga, abóbora, que a gente vai plantar. Estou dando o exemplo meu, que está na minha cabeça, está definido o planejamento. Então, teria lá
uns 20, 30 sacos, não quilos, daria 20 sacos, a dar 60 quilos, uns 1.000 quilos, né, de farinha de milho. 25 sacos, 60, 65, 30, 12, 1.500. Então, eu, lá em casa, e a Jo, nós doaria 1.500 quilos de farinha de milho, orgânica, para as doações. Está reservado. Só se der uma seca muito grande, uma desgraça que não dê a produção. E mais mandioca, mais batata doce, mais moranga e tal. Então, essa é a provocação que a gente está fazendo para as famílias sentadas, é plantarem, produzirem mais para doar mais. A doar. Essa doação, Marquito, já explico, nós queremos fazer a doação direta para as famílias carentes nos bairros, e a gente quer fazer a doação, a solidariedade, mas propondo organização, propondo organizar as famílias. E aí a gente acho que vai ser a hora de nós retomar a luta massiva pela terra no Estado e no Brasil. Concorda comigo? Porque o povo vai estar desempregado, vai estar desassistido, muita gente já está querendo voltar para os acampamentos. Estou te dando um quadro real. Muitas famílias que tinham desistido, saído dos acampamentos, estão voltando para os acampamentos. Muitos que tinham saído do assentamento, filhos, uma parte tinha saído para arrumar emprego, estão voltando para o assentamento, porque é mais seguro, que já recebeu o aviso prévio do desemprego, já foi demitido. Então, os depoimentos já que vêm para a nossa base do bicho pegando já não é pouco. O lado não digo o lado positivo, mas o lado que favorece é que, a partir de praticando a solidariedade, desse jeito que eu estou falando e nós estamos fazendo, essa da Globo botar o Solidariedade SA, nós descobrimos foi muito em função do que o Movimento Sem Terra com outros nós estava fazendo no 17 de abril, por exemplo, que foi um estouro de milhares de toneladas que nós doamos, né? Isso mexeu com eles, preocupou. Olha, nós temos que... Eles foram para os empresários e falaram, olha, gente, se nós não se mexer aqui, o Movimento Sem Terra, e esse pessoal vai tomar conta, e eles vão ficar como eles, sendo os que estão coordenando toda a solidariedade no Brasil, junto aos pobres. E aí eles vieram com a Solidariedade SA. Vejam, é luta de classe. Isso é guerra ideológica, isso é luta de classes. E disputa de projeto, né, Marquito? Isso é disputa de projeto. Disputa de projeto, então, não tem tempo. A gente não tem tempo a perder. Então, a solidariedade com esse foco, por a questão humanitária, por amor ao próximo, porque nós somos muito ajudados e salvos pela solidariedade, eu sempre digo, nós estamos onde estamos graças à nossa luta, à nossa organização, mas muito em função da solidariedade que o movimento recebeu e recebe da sociedade brasileira e mundial. E as famílias, nós, quando estávamos acampadas, nós, no nosso tempo e outros tempos, que a situação era mais difícil, às vezes o que tinha as famílias para colocar na panela a comida é o que vinha da solidariedade das comunidades, do sindicato, das igrejas, que faziam a solidariedade. Oi, Marquito, tá tudo bem? Tá tudo bem aqui, sim. Eu estou ouvindo, tá. Eu tenho desligado o meu microfone para não dar interferência do som aqui, para ficar mais nítido o teu som, por isso que eu tenho desligado aqui, e acompanhado aqui alguns comentários também aqui pelo computador. Viu? Então, a produção de alimentos, foco, ligando com a solidariedade, e a solidariedade, nossa, objetivando também ajudar a organizar o povo, organizar esse povo. Esse povo está à deriva, então alguém tem que propor uma organização e levar esse povo para a terra. Nós aí, olha, reforma agrária. A reforma agrária é a solução, volta a ser a solução, sempre foi para nós. Mas os governos tiraram de pau, então vai voltar forte. A questão da terra, da reforma agrária popular, as desapropriações, as áreas próximas das cidades, talvez com menos terra por família, mas aí na linha da agroecologia, agrofloresta, agroecologia, venda direta para o consumidor, as hortas comunitárias, é um plano da reforma agrária popular que tem a terra e envolve todas as outras questões que você sabe, né, que é a produção, é a educação, é a saúde, é a cultura, é os cuidados com a natureza, com os recursos naturais e tal,
a nossa campanha do plantio de árvores nativas e frutíferas, plantar 100 milhões em 10 anos, está firme na nossa perspectiva, e é a questão, então, então, agora já está pronto, Marquito. Nós elaboramos um plano emergencial da reforma agrária. Um plano emergencial. A nossa meta, a nossa estratégia é a reforma agrária popular. Lutar e construir reforma agrária popular. Lutar, construir e conquistar, eu diria, a reforma agrária popular. Mas agora, nós vamos apresentar em maio, Marquito e ouvintes que estão acompanhando, no final de maio, um plano emergencial da reforma agrária, que é mais ou menos para dizer assim, se os governantes quiserem implementar esse plano, eles gostam dessa palavra, factível, eles gostam de ouvir factível, né? Ele não é muito grandioso, né? Que daí ia acabar com o orçamento da União. Não, ele é factível. Então, nós vamos apresentar em maio, lá para o final de maio, culminando com doação de alimentos. Nós aqui no estado já decidimos o lançamento dele, quando fizermos aqui, vai ser em Chapecó, que é onde é a sede do movimento, onde nós começamos a luta do movimento lá no Oeste. Lá nós vamos fazer o lançamento e uma grande doação de alimentos nesse dia, do lançamento do plano emergencial da reforma agrária. Ele toca na questão da terra, na questão dos alimentos, na questão da natureza e da dignidade humana. Na terra, assentar todas as famílias acampadas, 80 mil famílias acampadas. Então, seriam 80 mil famílias a mais produzindo, tendo terra para produzir. Se eles, no primeiro momento, essas 80, 100 mil famílias produzissem, no primeiro momento, só para o autossustento, já seria uma grande coisa, né, Marquito? Não precisariam de doação. Mas vai produzir muito mais, não é só para eles, vai produzir para os pobres, para a sociedade, para todos nós e tal. E também estamos propondo assentar famílias, Marquito, das periferias, fazer o levantamento, quantas mil famílias nas periferias das cidades estão lá e precisam de um pedaço de chão para poder botar sua família, ter mais segurança, produzir o alimento, a comida, porque tendo o que comer, onde morar, o trabalho e tal, do que vem pela frente aí, já dá para levantar as mãos para o céu, do que se vislumbra do agravamento dessa crise. Então, esse no plano 1 é o da terra. E aí arrecadar as terras públicas, pegar aquelas terras dos devedores do INSS, dos devedores da União, que devem 250 bilhões para o governo, e o governo faz conta que essa dívida não existe, fica preocupado, quer congelar salário de servidor público, retirar os nossos direitos dos trabalhadores, mas cobrar desses grandes devedores, eles não querem mexer, pois esses são a base, é a base deles. Mas nós queremos que tocar nesses pontos. Terra de trabalho escravo, as terras devolutas, áreas improdutivas, e de preferência que esses assentamentos que vão se fazer desse plano de emergência sejam próximos às cidades, próximos onde está o mercado, onde está a população, para facilitar o PA, o PENAI, a comercialização na linha sua, do seu trabalho que você faz aí na agroecologia. Então, e que nós já temos, eu acho, uma massa crítica, uma condição, uma experiência e de aliados para construir saídas e tal, seria o que nós apresentaríamos como solução para a crise do ponto de vista do papel da reforma agrária num contexto como esse. E também nós estamos muito preocupados com a questão da educação, Marquito, essa questão da educação à distância, que nas nossas áreas, então, é complicado, porque tem muitas famílias que não têm a internet, então fica defasado, e há um tensionamento que se vê do setor público, entre aspas, e privado, da educação à distância. Virá moda isso aí. Então, aí nós temos uma contrariedade com o governo, inclusive, nesse caso, com o governo do Estado. Tudo bem que agora tem que subsidiar por aí, mas isso não pode virar um modus operandi de modelo de educação. A educação do campo é lá, inclusive a vivência, a convivência, a cultura, a escola de tempo integral, nós defendemos o meio-dia, que é o ensino, à tarde são as práticas. Na horta da escola, a horta agroecológica, atividades esportivas, atividades
culturais, lúdicas, com as crianças, né? Trabalha com elas o dia todo. Só volta para casa no final da tarde. E aí a família, o pai, a mãe, enquanto estão lá, estão se virando, tocando essa atividade, e a piazada estão lá na aula, além de aprendendo, estão exercitando e pegando o gosto pela terra, o gosto pela natureza, o gosto pela agroecologia, porque daqui a pouco as pessoas vão se distanciando e só os velhos vão ficando e a juventude vai se embora, vai adquirindo outros costumes. Você sabe que hoje a tentação é muito grande, e aí como é que fica? Então, na educação, nós estamos com essa preocupação. Esse plano também coloca a questão da moradia, viu, Marquito? Coloca a questão da moradia, retomar, digamos, o Minha Casa Minha Vida, né? No meio rural, retoma a questão da terra para ter assistência técnica, fala muito, né, de ter um recurso, um dinheiro graúdo, carimbado para o desenvolvimento da agroecologia, né, Marquito? Porque a agroecologia feita por conta, por nós, dá, a gente se vira, mas para ser massiva, pode concordar comigo, tem que ter um investimento do Estado, tem que ser uma política pública para fazer o enfrentamento com o agronegócio, senão nós vamos ficar com as nossas experiências aqui e ali, e eles hegemonizando e dominando tudo. Falar de agronegócio, há quem diga, o Roberto Rodrigues escreveu um artigo colocando, que foi ministro da Agricultura, é um dos grandes do agronegócio, que elabora, inclusive, que é um dos pensadores, que o agronegócio como modelo está na berlinda. Então, os fazendeiros, latifundiários, granjeiros, ainda estão ganhando dinheiro, mas o agronegócio como modelo está na berlinda, que ele é monocultura, porque ele acaba com a biodiversidade, concentra a terra, não gera mão de obra, não gera posto de trabalho, e é tudo voltado para fora. E 33% é com a China. A hora que esse governo, o jeito que ele fica provocando e incomodando o chinês, a hora que o chinês disser nós não vamos comprar mais do Brasil, esse agronegócio vai para o pau. E aí vai ter alguma terra para nós botar gente em cima, né? O que achou dessa? Então, aí que nós estamos preocupados do nosso, seriam esses pontos. Aí para completar, então, seria fortalecer, é claro, né, Marquito? Fortalecer a articulação e aliança com a classe trabalhadora, nessa linha do campo e cidade, a periferia viva, principalmente com o povo no meio urbano das periferias. Nós vamos aprofundar essa relação, esse trabalho de base popular, levando o povo para a terra, para a reforma agrária, mas para as lutas lá também, uma maneira da gente contribuir com esse povão, porque aí é que estão as grandes massas, né, Marquito? E tendo foco o jovem, as mulheres, principalmente. Aliás, na pesquisa mostrou que as mulheres das periferias são as que mais apoiam o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Pasmem, né? Que contradição para nós da esquerda, né? É uma barbaridade, ele que mais odeia as mulheres, os negros, os pobres, e as mulheres das periferias diz que são uma parte importante, que diz que tem simpatia, gostam dele, do estilo dele ser machão, o bravo, né? Coisa. Então, um estilo fascista. Você vê que no subjetivismo, no subjetivo das pessoas, as coisas são complicadas. Então, aí nós estamos articulação com a classe trabalhadora. Agora, em maio, já aproveito para te convidar, depois vou te passar qual é que é a ferramenta que vamos usar. Eu estou puxando grandes coisas, né? Mas aí, pelo MST, puxando um encontro de lideranças populares, de lutadores do Estado, de lutadores do Estado, para nós trocar umas ideias entre nós, representativa assim, das forças que a gente tem na esquerda, nos partidos, mas também no movimento social. Aproveito para te convidar, depois vou te passar o programa. Em maio a gente quer fazer. Desse a gente articula a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Comitê Lula Livre. Desse a gente articula, Marquito e ouvintes companheirados, dessas ferramentas que estão desarticuladas, e daí se nós ficar só nós, cada um tentando, a gente vai fazendo tanta coisa, mas precisamos unir forças, energias, pensamento, ideias, para ver se a gente agora, né, Marquito, mas pensando também como é que nós vamos se sair para atuar depois
que a pandemia passar, se nós estiver vivo, né? Acredito que nós vamos estar vivos, né, companheiro? Acredito que a gente vai estar vivo. Por isso estamos se Queremos cuidando, estar. né? Queremos estar. Sim, é a pressão sobre o Estado, Marquito. Vamos pressionar o Estado. Por exemplo, segurança alimentar, saúde, é o Estado. Nós temos que fazer a solidariedade, prestar solidariedade permanentemente. Permanentemente, esse é um valor universal, dos mais lindos que a humanidade criou. Mas nós não podemos abrir mão, né, Marquito, de pressionar o Estado de Santa Catarina, pressionar os prefeitos, pressionar o governo federal, colocar nossa pauta, colocar nossa agenda, usar os meios de comunicação, usar a internet, usar redes sociais, se aliar, descobrir aliados, descobrir parceiros, e criar uma mídia, criar uma pressão e um sentimento que, se não tiver o investimento e o apoio do Estado, o povo vai ficar à deriva. E quem não morrer do coronavírus vai morrer de fome, vai morrer de outras doenças. Como é que vai ser? Então, é pressão sobre o Estado. Então, nós temos várias plataformas e nós estamos pressionando. Algumas coisas já deu resultado. Já conseguimos prorrogação das dívidas, já conseguimos arrancar um recurso para o PA e também para a agricultura familiar camponesa e para os assentamentos, 1 bilhão, está enrolado, mas diz que vai sair. Aqui no estado, via o Conselho, Marquito, que tu está acompanhando aí, que o companheiro Ravanelli é o presidente do Conselho, e então nós estamos dando um PA estadual, muito importante, um PA estadual, e focando para os quilombolas, indígenas, famílias acampadas e os moradores de rua, focando nos municípios aqui da Serra, uns 10 municípios que é um dos IDH mais baixos do Brasil, aqui na nossa região serrana, causa do pinos, monocultura, predatória, essa desgraça, aí está aí o resultado desses atrasos aí, fica esse subdesenvolvimento. Então um PA estadual, e o governador Moisés, nesse ponto, tem sido até sensível em relação à agricultura familiar, à produção de alimentos saudáveis, mas ele vai ter que botar mais dinheiro. Esse pouco que ele colocou aí e tal, não resolve. Então, esse ponto, nossas cooperativas apresentamos de colocar para o Estado 1.200 toneladas agora de produção diversificada, feijão, moranga, batata doce e tal, está em andamento, né, as cooperativas nossas, que é uma maneira de manter as cooperativas de pé, né? Então, o governo tem que comprar da agricultura familiar, camponesa, das nossas cooperativas, desburocratizar essas coisas. Claro que tem que ter lei, tem que ter acompanhamento, fiscalização. Nós não queremos que seja de qualquer jeito, para evitar os problemas, sabemos quais. Nós não queremos, mas desburocratizar, facilitar as coisas para o pequeno agricultor, para a pequena cooperativa, e que chegue bem e chegue logo, e com qualidade e barato, lá para o trabalhador, lá do meio urbano, lá da periferia, lá dos bairros e tal, que é esses que precisam, aonde o governo daí vai repassar. Então, como você viu aí, nós estamos bem ligados, estamos atuantes. Nesses dias de pandemia, eu, no meu caso, para você ter uma ideia, eu não fiquei nem um dia, eu estou de quarentena, porque eu sou idoso, 64 anos, mas estou bem, estou bicho velho ainda, né? E tenho problema de pressão alta, o diabetes, então a companheirada me enquadraram, fique, se aquiete aí. E eu fui enquadrado e me centrei nisso, e está me fazendo muito bem, cara, está me fazendo muito bem. Mas eu não fiquei nem um dia, Marquinhos, para você ter uma ideia, não é gavolice, não é gavolice. Eu não fiquei nem um dia sem agir, sem atuar politicamente, sem fazer atuação política, nem um dia. Inclusive, a Jo lá em casa me fica até estressado comigo, mas de novo hoje, mais vídeo, mais gravação, mais áudio, mais isso, mais telefonema, sim, mas é aqui, não estamos de férias. Então, quando lá a gente está trabalhando na roça, nas atividades, e fazendo política, como hoje, dia 1º de maio, estamos eu e tu aqui fazendo política. Então, a nível de MST, Marquinhos, estamos muito, assim, nós estamos muito conscientes, Marquito, e ouvintes, os que acompanham, nós estamos conscientes do nosso papel, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade também junto à classe trabalhadora,
junto aos outros segmentos, no Brasil e até a nível mundial, porque o movimento tem essa referência, né, que foi conquistada, não que nós procuramos por exibição, por achar que nós somos melhor, mas porque a história e a luta de classe nos colocou nesse contexto como essa referência. E nós temos uma organicidade, o território, 500 mil famílias assentadas, no estado são 7 mil famílias assentadas, 160 assentamentos, muitas escolas grandes colégios, o primeiro Instituto Federal numa área de reforma agrária no Brasil é aqui em Santa Catarina, no assentamento José Maria Belardo Luz, que já tentaram nos tirar de lá umas 10 vezes, mas não conseguiram. A maior cooperativa da reforma agrária no Brasil é aqui, a Cooper Oeste, lá do Leite Terra Viva. E a Terra Viva, para as pessoas saberem, é do MST. A marca Terra Viva, produtos da reforma agrária, é do Movimento Sem Terra. As cooperativas nossas, regionais, utilizam, mas a marca é do movimento. Está registrada em nome da Cooperativa Central da Reforma Agrária. Então, nós temos a Cooperativa Central, nós temos a Cooptrasc, que faz toda a parte da capacitação da assistência técnica, nós temos a ESCA, que é a Associação Estadual de Cooperação Agrícola, que elabora os projetos, temos um projeto junto à IBAMA, nessa questão da recuperação ambiental e tal, e ganhamos um lote na região do norte do estado, que vai nos ajudar muito nessa questão do plantio, da meta do plantio das árvores, né? Nós aqui no estado, nossa meta é plantar pelo menos 5 milhões de árvores nativas e frutíferas. Estamos num tensionamento interno, um tensionamento no bom sentido, dando uma rocha agora na questão da produção de alimentos saudáveis e da questão da agroecologia, a produção orgânica. Estamos intensificando as experiências. Tem uma emenda que era do Dirceu Dresch, que está sendo operada junto à Secretaria da Agricultura do Estado, que é para essa finalidade, inclusive com, como é que chama, aquela experiência prática, né? A unidade demonstrativa, cursos e tal, unidades demonstrativas. Então, acho que nós estamos bem posicionados, apesar que desde que deram o golpe na Dilma, tiraram o governo do PT do governo, e entrou o Temer esse agora, todas as políticas da reforma agrária que a gente tinha conquistado, da agricultura familiar, foram desmanteladas ou congeladas, em termos de ter os recursos e tal. Então, acredito que nós estamos fazendo bem essa nossa parte, e eu dizia que vamos agora intensificar os esforços para que os territórios da reforma agrária realmente sejam territórios livres de agrotóxico, livre de transgênico, e que sejam espaços de vida, produção de alimentos saudáveis, diversificado, para nós, para doar e tal. Está crescendo, viu, Marquito? Que é um dos fortes da agroecologia. No nosso meio também a agroecologia está crescendo. E nós temos dito, agora tem que sair muito daquela parte do falar e se debruçar mais no fazer. Então, acho que isso aqui, e por fim, ali, a batalha das ideias. Então, a batalha das ideias, a gente está aproveitando esse momento, Marquito, para estudar. Então, o setor de formação nacional elaborou um roteiro, né? Um roteiro de atividades formativas para a militância via online, com livros, textos, vídeos e tal, e também com atividades culturais. Tenho provocado o Leonel, nosso cantor velho, para pelo menos 2 vezes por semana fazer umas 2 modas bonitas e tal, para a gente divulgar, porque tem muita gente, Marquito, você percebeu por aí, acredito que no meio urbano é mais complicado que nós, com problemas psicológicos, com problemas do emocional. Tem gente ficando meio pirado. Então, essa parte humana, a parte psicológica e a música, a cultura, o poema. Estava vendo aquela cantora lá acho que foi no Rio de Janeiro, ou São Paulo, que canta da janela, onde a Globo mostrou, da janela do apartamento, ela canta e os vizinhos, uma coisa muito bonita, né? Pena que a Globo sempre ela manipula
os objetivos deles, mas tudo bem, faz parte da luta de classes, isso aí. Então, a batalha das ideias, e é muito nisso que a gente está fazendo hoje. O que nós estamos fazendo hoje, Marquito, é batalha das ideias. Então, eu te parabenizo, e pelo que você me fala, aí depois, toda semana você está fazendo, né? A cada poucos dias faz um tema com a pessoa, com isso, com aquilo, com aquilo, continue fazendo. E nos próximos dias, na Batalha das Ideias, nós vamos realizar, dia 15 de maio, aproveito para te convidar, depois vou te mandar a sala, como é que é. Nós vamos realizar, Marquito, um seminário estadual, na verdade, vai ser meio quase da região sul, sobre a comunicação, sobre rádios comunitárias, mídias populares, e eu vou lhe mandar, já estou lhe convidando, e você diga sim, tu e a tua equipe, vou te mandar daí o endereço como participar. Vai ser dia 15 de maio. Era para ser presencial, dia 21 de março, curitibanos, daí suspendemos, e é com as rádios comunitárias e os movimentos sociais. Então, também nessa linha da Batalha das Ideias. E em maio a gente quer realizar esse encontro virtual, via online nosso, de lideranças de movimentos populares, sociais e segmentos de esquerda do nosso Estado, para nós dar uma nivelada na conjuntura, nós trocar umas ideias e ver o que dá de aprimorar para nós fazer em conjunto, diante desse momento de pandemia e tal, gravíssimo e sério, mas que também está mostrando aí que o outro lado também tem muitas contradições e tal. Então, devolvo a palavra para você falar, aí também, se não fica só eu falando, fica... Não, mas, Santinho, esse espaço aqui que a gente está... Umas 10 vezes. Vamos te ouvir agora. Esse espaço aqui que a gente construiu e está construindo, né? E aí agradecer toda a equipe aí também do mandato, que apoia muito, o Rafa com a parte técnica aqui, mas também as pessoas que ajudam a montar esses temas. A gente está fazendo quase que diariamente um bate-papo desse, né? E é isso, a gente está aqui para ouvir também. O mais importante dessa live, desse bate-papo, é ouvir, especialmente tu, que é uma grande liderança, uma inspiração para nós, e dar esse panorama todo de análise de conjuntura, um panorama do movimento, um panorama da necessidade da organização popular, isso que tu chama, né, para a agroecologia ela ser realmente a base produtiva para a gente pensar na ampliação, né, da organização da classe trabalhadora e também do uso da terra, né, e da luta pela terra. Então é isso, companheiro, a gente agradece muito assim, a tua presença, o teu tempo, a tua dedicação a esse trabalho todo, a esse aprendizado. Essa live ela fica aqui registrada depois e fica salva tanto no nosso Facebook quanto depois no YouTube. Eu vou te mandar, tá, para a gente continuar. E já fica aqui o mandato, ele dá um sim aí para esse convite da gente participar no dia 15 de maio e com certeza conta com a gente aí para essas lutas, para ajudar nesse diálogo também com a classe trabalhadora aqui da cidade e assim por diante. E agradecer a todo mundo que participou aqui, teve muita gente dando um alô, né, o Rafael Fretag, o Zé Verzola, a Kika, enfim, uma infinidade de pessoas que foram colocando suas sugestões e a importância do trabalho também. Então, te agradecer, Santinho, por esse tempo dedicado, também aí ao pessoal do Voz da Terra, da rádio comunitária aí, que faz um trabalho importantíssimo, e a gente tá junto aí nessa luta, companheiro, tá bom? Obrigado, Marquito. Eu transmito para o teu povo aí também um abraço fraterno, solidário, de companheiro, de amigo, esperançoso para a companheirada aí, vamos superar, vamos passar, né, Marquito, com saúde, com vida por essa pandemia, infelizmente é muito grave, muito séria, e eu acho que nós vamos ser melhores, vamos ser militantes, lutadores melhores e seres humanos melhores depois disso. Eu acredito nisso aí. A humanidade vai ficar melhor também, em que pese o capitalismo, em que pese os bolsonarismos da vida e fascismos, tipo Trump e tal. Eu acho que a humanidade vai tirar, acredito eu, Marquito, vai tirar lições bem importantes. Eu dizia na nossa reunião da direção estadual e nacional que eu acho que as lições, o significado das lições que nós vamos tirar
nós não temos como precisar agora. Mais na frente que nós vamos nos dar conta disso que nós estamos fazendo agora e o resultado, inclusive em relação às lições que nós estamos tirando desse processo todo. Eu agradeço imensamente, viu, Marquita, essa oportunidade, reforço o convite para esses espaços, e eu te digo, quando preparar outra aí, é só me chamar com esse tema, um outro tema que você queira aprofundar, vocês e tal. E eu queria também aqui, de viva voz, agradecer também a equipe daqui, da Rádio Voz da Terra, o nosso pessoal que está aqui, o Itamar, o Tadeu, o Josiel e o Aristides, que conseguiram nos organizar. Essa rádio, Voz da Terra, Marquita, é uma que nós vamos precisar equipar ela. E eu tenho certeza que a gente vai poder contar contigo. Eu fiquei encarregado. O pessoal vai elaborar um orçamento que está meio precário aqui as coisas. Eles estão, o Tadeu e o Aristides vão fazer um orçamento e eu me comprometi de correr atrás para fazer tipo uma vaquinha para nós dar melhor condição de funcionamento dessa rádio. Ela é estratégica aqui no assentamento, e aqui dentro do assentamento, Pátria Livre, no lado tem a casa da comunicação, da cultura, que foi o programa do TIC, né? Da tecnologia, que o Ribas ajudou nós naquele tempo. E então a gente sabe que temos lá em Abelardo Luz a Rádio Terra Livre. Aliás, vai ser transmitido para lá também. Depois o Tadeu essa transmissão aqui, ele vai botar para a Rádio Terra Livre lá do assentamento 25 de maio em Abelardo Luz. Esse ano, no dia 25 de maio, Marquito, é o dia do Movimento Sem Terra. Então, depois nós vamos te passar a programação, mas provavelmente no dia do Movimento Sem Terra, que é o 25 de maio, nós devemos fazer grandes atividades, principalmente de doação de alimentos, e queremos fazer uma doação aí em Floripa, junto com a Brigada Nossa Gina e vocês, junto aí, para divulgar e participar. Obrigado, Marquito. Maravilha. Um bom dia do trabalhador e da trabalhadora para todos nós, para ti e para o teu pessoal aí, Marquito. Se Deus quiser, até a próxima então, meu irmão. Valeu. Muito obrigado. Beijo no teu coração, cara. Muito obrigado, Santinho, por tudo. Muito obrigado. Um beijão para todo mundo aí também. A gente segue junto, conta com a gente para essas etapas aí, para essas tarefas. E o mandato aqui é um mandato irmão aí de todo o Movimento Sem Terra, pode ter certeza. Um abração, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo também. Valeu. Muito obrigado pela presença de todos e de terem a paciência, né, de aguentar nós até agora. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, abraço. Para toda a classe trabalhadora. Valeu, muito obrigado. Valeu.